ACS, Associação de Capelania na Saúde, é uma associação beneficente de assistência social e educacional de natureza religiosa, humanitária, filantrópica e cultural, sem fins econômicos ou lucrativos e sem vínculo ou interesse político partidário. A ACS se dedica ao Ministério de Assistência aos enfermos, familiares e profissionais da saúde, bem como a formação e desenvolvimento de capelanias hospitalares. Também presta assistência espiritual a pessoas em sofrimento, mediante a aplicação do conforto da Palavra de Deus. Promove o desenvolvimento e integração de capelanias, capacitando, orientando, credenciando capelanias, capelães e visitadores hospitalares. Também supervisiona o exercício do Ministério de Capelania e promove a prestação gratuita de assistência e amparo social e material aos pacientes carentes e familiares. Outra função da ACS é promover atividades complementares aos enfermos hospitalizados em tratamento rádio ou quimioterápico, ambulatorial ou domiciliar, aos seus acompanhantes e cuidadores, bem como acompanhamento aos familiares após a alta médica ou o óbito do paciente. Nós cooperamos na humanização dos hospitais, através da interação com os profissionais e estudantes da área da saúde, promovendo devocionais, palestras, cursos e congressos para sensibilização e preparo para o cuidado integral dos pacientes. Promovemos assistência e apoio espiritual aos profissionais da área da saúde, através do aconselhamento pessoal. Esta é a ACS. Você também pode fazer parte da capelania hospitalar ou da Casa do Aconchego, trabalhando voluntariamente conosco. Venha se preparar. Temos agora um curso de capelania hospitalar em EAD. Entre no nosso site capelanianasaude.org.br. Olá, minha gente querida, que delícia estarmos juntos novamente neste novo ano, nosso primeiro programa do ano. Deus abençoe a sua vida e lhe dê um ano muito especial, cheio de ricas bênçãos do Senhor e de muito trabalho, onde muitas pessoas possam conhecer o amor de Cristo através da sua vida. Quero ler para você um versículo que vai ser o centro do nosso comentário hoje, no nosso programa. Está lá em Mateus 5, versículo 16. Jesus diz assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Nós estaremos começando a falar neste programa, a partir desse programa, de um livro novo que nós pudemos lançar agora, Capelania, que é Capelania Missão em Todo Lugar. Dentro do nosso programa, Capelania Gente Cuidando de Gente, nós vamos estar conversando com várias pessoas queridas, vários irmãos que participaram deste livro, escrevendo também sobre a sua história em capelania nas mais diversas áreas. E eu quero contar para vocês um pouquinho sobre a origem desse termo capelania. Não é alguma coisa nova, ao contrário do que muitos pensam. Nós começamos a ouvir este termo no século IV, através de Martinho de Tours. Martinho era um jovem que se converteu ao cristianismo, só ele em toda a sua família, e o pai tentando fazer com que ele esquecesse dessas ideias tão estranhas, mandou-o para o exército. E no exército, ele continuou vivendo uma vida cristã,
através da pregação, através de atitudes que mostravam que Deus estava ali vivendo através da vida dele. E uma coisa que marcou muito a história foi que ele viu um dia uma pessoa, um senhor muito encolhido, tremendo de frio, jogado ali num canto, no chão. E essa pessoa estava pedindo alguma oferta, pedindo algum meio de diminuir o seu sofrimento. Mas ele não tinha o que dar, Martinho não tinha o que dar, de maneira palpável ali. Então, ele pegou e tirou o seu manto, aquele manto longo que eles usavam para abrigá-los do frio enquanto estavam nos seus cavalos no campo de batalha. E ele pegou e cortou esse manto pelo meio e deu metade para aquela pessoa pobre e ficou somente com a metade. E daí vem o termo capela, que é o manto, e aí vem capelania também. Então, capelania é mais do que pregar o evangelho, mas é viver o amor de Cristo com a compaixão dada por ele mesmo. E nós vamos estar conversando sobre isso nos próximos programas, porque o papel do cristão, cheio do amor de Deus, maduro, que conhece o trabalho do Espírito Santo de Deus na sua vida, começa a dar frutos em qualquer lugar onde o Senhor o colocar. Hoje nós teremos novamente uma pessoa muito especial aqui conosco, que é o meu maridão, Gavin Levi Aiken, um gringo no Brasil há quase 60 anos. E nós vamos falar sobre um dos capítulos que ele escreveu neste livro, que é um capítulo sobre o papel do aconselhamento bíblico em qualquer lugar. E hoje vamos, então, saber um pouquinho mais sobre a importância do aconselhamento bíblico e como a Bíblia pode impactar as nossas vidas de maneira prática, no dia a dia, nas questões mais comuns, mais ordinárias do nosso viver. Tudo bem, maridão? Tudo bem, graças a Deus. E, mais uma vez, você sabe que é um prazer poder participar do seu programa. Muito obrigada, maridão. Prazer ter você aqui comigo também. Afinal, somos companheiros de vida e de ministério, não é verdade? Isso mesmo. Deixa eu falar para vocês sobre quem é o meu maridão, enquanto a gente prepara o vídeo falando sobre o livro. E quem vai estar falando é quem fez essa apresentação, o reverendo Hernandes Dias Lopes. Mas deixa eu apresentar primeiro o meu maridão aqui. Ele é natural de Niagara Falls, Nova York, e ele veio para o Brasil pela Christian Missions in Many Lands como missionário, mas com o intuito de capacitar outros crentes para o ministério da Palavra de Deus. E ele tem feito isso nesses anos todos aqui no Brasil. Ele foi professor do Seminário Bíblico Palavra da Vida durante 15 anos, em várias matérias, inclusive aconselhamento bíblico, quando nós estávamos começando com aconselhamento aqui no Brasil. Também foi presidente nacional da APEC por 15 anos e também missionário e também conselheiro dos missionários da APEC e pastores. Juntos, nós somos conselheiros dos missionários da Missão Novas Tribos no Brasil, aconselhando os pastores e os missionários nas suas crises pessoais. E foi um privilégio. E ele pôde compilar muitos dados num livro que é bastante usado aqui na IPP, que se chama Nasceu, Cresceu, e é um manual de discipulado, onde a pessoa vai crescer no conhecimento da palavra, tirar as suas dúvidas e estar pronta para também estar envolvida no ministério em qualquer lugar. Vamos só assistir o vídeo com a apresentação do reverendo Hernandes e daí voltaremos com o meu maridão. Falei.
Olá, meus irmãos, aqui é o pastor Hernandes Dias Lopes. Eu queria recomendar a você este livro, Capelania, Missão em Todo Lugar, da Eleni Vassão. Esta é uma obra fantástica de uma pessoa que tem autoridade para tratar do assunto. A Eleni tem, ao longo da sua vida, trabalhado com eficiência, com eficácia sobre este assunto. E agora ela compartilha conosco princípios importantes. Você pode encontrar este livro tanto na editora ACS, quanto aqui na editora Hebron, da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Vale a pena ler, vale a pena conferir. Pode. Prontinho, a apresentação do nosso querido amigo Reverendo Hernandes Dias Lopes. Eu quero lembrar você que você pode se comunicar conosco através do chat no nosso programa. Então, escreva, faça comentários, compartilhe o que você está pensando, mas entre em contato conosco aqui, tá bom? Maridão, Gavin, por favor, fala pra gente a importância do aconselhamento bíblico tanto na igreja como além da igreja. Capelania é uma missão em qualquer lugar. Pode ser em asilos, em creches, em escolas, em presídios, em hospitais e muitos outros lugares. Por que o aconselhamento bíblico é tão importante? Bem, o próprio termo conselheiro bíblico mostra que tem as suas raízes na palavra de Deus. A importância é esta, pois nós estamos cercados por uma sabedoria que não é bíblica, ela é natural, ela é daqui, da própria terra, do próprio homem. Também, em contraste com isto, nós temos uma sabedoria que vem de cima. Nós sabemos em Provérbios, capítulo 1 e versículo 7, que o temor do Senhor é o princípio do saber. Então, a verdadeira sabedoria existe na palavra de Deus. E, por este motivo, nós queremos compartilhar com o povo esta outra opção, realmente a única opção que existe para o Filho de Deus, que é o conhecimento das Escrituras. E como falar sobre sabedoria no viver? Eu vi que você aqui no livro usou um trecho do livro de Jó, dizendo assim: com Deus estão a sabedoria e a força. Ele tem conselho e entendimento. E aí, no livro, você comenta sobre Mateus 7, falando sobre os dois tipos de solo. E foi isso que você falou agora, uma sabedoria mundana e uma sabedoria divina. Fala um pouquinho mais para a gente sobre isso. Ok. Durante esse programa vou estar fundamentando muito do meu falar baseado no livro de Tiago. Tiago tem sido, eu vou dizer, meu pastor ao longo dos anos. E eu tenho consultado este livro continuamente. Esse livro tem sido estudado, contemplado, procurado ser vivido por mim durante todo esse tempo. E uma das coisas que chamou a minha atenção é justamente o fato que esses dois tipos de sabedoria que eu mencionei são mencionados nesse livro. E em Tiago capítulo 3 e versículo 13, capítulo 3, versículo 13, diz assim: quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão da sabedoria como, mediante condigno proceder, o quê?
as suas obras. Agora, se pelo contrário tendes em nosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disto, nem mentais contra a verdade. Porque esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes é terrena, começa aqui na terra, é animal, ou melhor dizer, é natural, em contraste com uma sabedoria que é sobrenatural e é demoníaca, porque é do próprio Satanás, que é o mentiroso e o Deus desse século, em contraste com uma sabedoria que é divina. Pois, onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Mas em contraste com isto, ele diz, a sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Então, a maneira de promover a paz hoje em dia é através das Escrituras, através de viver essas vidas ou essas verdades vivas que existem nas Sagradas Escrituras. E a gente vê como o aconselhamento bíblico se aplica a todas as etapas da vida e a todas as pessoas. Quando a gente fala sobre sabedoria humana, a gente não está falando simplesmente sobre saber viver ou achar que sabe viver por si mesmo, com os seus próprios recursos. Eu estava pensando muito nisso nessa noite. Como nós corremos o risco, como pais, de fazermos o melhor para os nossos filhos, mas deixar que eles sejam o centro da nossa vida e achar que as crianças nascem com a alma boa, em branco, e que a vida vai alterando tudo isso. Então, que elas podem seguir pelo seu próprio conhecimento, pela sua própria inteligência. E a Bíblia nos diz ao contrário, né? Que nós somos pecadores, nascemos pecadores e que precisamos de uma mudança radical de vida, confiando no que Cristo fez por nós na cruz. Então, de alma pura e branca, que é a sabedoria humana, e para uma sabedoria divina. Nós somos pecadores, não somos nada e precisamos de Cristo. Ele somente que pode nos dar vida, razão para viver e uma sabedoria que vai nos dar propósito na vida, que vai nos ensinar a viver seguindo os exemplos de Cristo. Fala um pouquinho para a gente sobre essa importância e como aplicar essa sabedoria no dia a dia. Bem, mais uma vez eu volto para o livro de Tiago e eu quero levar vocês para Tiago capítulo 1 e versículos 19 e 20. Por que eu levo para esses versículos? Porque, apesar do fato que venho estudando esse livro ao longo dos anos, muitos anos, só nos últimos anos tenho percebido a importância desses dois versículos. E a importância desses dois versículos, porque muitas vezes esses versículos são conhecidos nossos, mas eles são tirados fora de seu contexto. Estão simplesmente citados como se fossem referências gerais que pertencem a qualquer assunto.
Mas não é isto que está acontecendo nesses 2 versículos. Deixe-me ler esse trecho para você. Tiago, capítulo 1, versículos 19 e 20. Ele diz: sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. E a razão por que ele diz tardio para se irar é porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Agora, o que é importante aqui é que estas 3 sugestões, ou melhor dizer, ordens que são dadas aqui, todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar e tardio para se irar, são realmente a chave de interpretação do livro de Tiago. Tiago constrói o seu livro sobre estas 3 ordens que são dadas aqui. Se você olhar cuidadosamente, capítulos 1 e 2 de Tiago, estão falando a respeito da palavra de Deus. Estão falando sobre a importância da palavra de Deus, para olhar no espelho da palavra de Deus. Lembra quando você levantou esta manhã, você olhou no espelho e você não ousou sair ou se afastar desse espelho sem tomar medidas drásticas com a sua pessoa física. A mesma coisa é verdade em relação à palavra de Deus. A palavra de Deus é como um espelho. Você olha nesse espelho, você se vê à luz das Escrituras. Então, quando ele diz, seja pronto para ouvir, a referência nesse trecho é da palavra de Deus. E você deve estar olhando nesta palavra para se ver à luz do que Deus está dizendo a respeito de você. Agora, em segundo lugar, você deve estar pronto não para ouvir apenas, mas tardio para falar. Muitas vezes a gente quer falar qualquer coisa que sai pela nossa boca. E não é por aí. Nós temos que repensar muita coisa antes de falar para os outros, porque toda a nossa palavra vem com peso, vai influenciar a vida de alguém. Isto pode servir para o bem da pessoa, pode servir para o mal da pessoa, infelizmente. Então, seja pronto para ouvir, mas tardio para falar. E, finalmente, isto tem a ver com o capítulo 3 de Tiago. E capítulo 4 de Tiago fala a respeito de ira, fala sobre batalhas que ocorrem constantemente em nossa vida, quando a gente quer que a nossa própria vontade prevaleça sobre os demais membros de nossa família. Mas ele diz, tardio para se irar. Por quê? Porque esta ira do homem não produz a justiça de Deus. A única coisa que vai produzir a justiça de Deus é a própria palavra de Deus, quando esta palavra é aplicada em minha vida diariamente. E para sermos prontos para ouvir, precisamos ter humildade, não é verdade? Porque a nossa natureza humana, a nossa pecaminosidade nos deixa arrogantes, donos de nosso próprio nariz, achando que nós sabemos como viver. E este pronto para ouvir é tardio, né? Esperando para falar, e falar a coisa certa no momento certo, e tardio para se irar, porque a primeira coisa que a gente faz quando a gente vê alguma coisa com a qual a gente não concorda
é a gente ficar muito bravo, é gritar, é brigar, é discordar, mas a Bíblia nos ensina a fazer o contrário. Como nós precisamos desse ensinamento para todos os dias, em todas as questões. Numa das conversas que nós tivemos aqui, naquele programa que nós fizemos como companheiros de vida e de ministério, Gavin falou quantas vezes ele pediu perdão para mim no primeiro ano de casamento, porque nós estávamos nos encaixando ainda, nos conhecendo, aprendendo a conviver um com o outro, crescer juntos, mas como foi importante ele ter humildade para isso e para pedir perdão quando ele chegava à conclusão, pela palavra de Deus, que ele estava errado naquele assunto do dia a dia, na nossa rotina, e como eu também precisei de humildade para pedir perdão a ele quantas vezes eu estava errada. Então, como é importante, muitas vezes eu fico preocupada, porque a gente sabe muita teoria, a gente conhece a teologia, conhece a Bíblia, a gente escuta muitos sermões, mas a gente não aplica no nosso dia a dia. E o intuito deste programa, o intuito deste livro que nós escrevemos juntos aqui, é mostrar que o Evangelho é prático. Tiago nos mostra como a palavra de Deus é prática, aplicável em todos os contextos, em todas as situações. Eleni, você mencionou 2 vezes na sua conversa agora sobre humildade. E Pedro fala sobre isto. Pedro escreveu mais ou menos para o mesmo tipo de auditório, leitor, e tem muita coisa em comum com Tiago, e ele fala sobre humildade. De fato, ele diz em 1 Pedro capítulo 5 e versículo 5, rogo igualmente aos jovens, sede submisso aos que são mais velhos, outros sim, no trato de uns com os outros, cingivos de todos de humildade. Como é que a gente faz isto? Cingivos de toda humildade. Porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Mas o próximo versículo já nos ensina o que quer dizer humilhai-vos. Ele diz, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus. O que a poderosa mão de Deus representa neste versículo? Representa o fato que Deus é uma autoridade sobre nós. A sua palavra é uma autoridade sobre nós. E quando nós nos submetemos ao ensino da palavra de Deus, e ele está falando principalmente aos jovens aqui, porque há uma certa tendência de não querer ter que nos submeter a ninguém. Nós queremos ser os donos do nosso próprio nariz e ser o capitão da nossa própria alma e decidir o rumo do nosso próprio ser. Mas a ideia aqui é que nós temos que nos colocar debaixo da poderosa mão de Deus, debaixo de seus ensinamentos, debaixo de suas instruções nas Sagradas Escrituras. Para quê? Para que Ele, o próprio Deus, em tempo oportuno, vos exalte. Porque Ele sabe quando Ele pode colocar você mais para cima e promover você. Porque Ele precisa trabalhar esta atitude em sua vida antes de mais nada. Então ele diz, a maneira de humilhar-vos é lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade. O que é a ansiedade aqui? É o fato que a gente acha que é o dono e resolve qualquer problema
desta vida, que a sabedoria nasce e morre conosco. Mas não é verdade. Portanto, nós temos que lançar sobre ele, sobre este Deus e a sua palavra, toda a nossa ansiedade e simplesmente dizer: Deus, eu não consigo fazer isto por conta própria. Eu preciso da tua instrução, preciso da tua orientação em minha vida, porque senão eu vou pisar na bola mais uma vez. E não é isto que eu quero na minha vida. Nós temos que nos humilhar sob a poderosa mão de Deus, de sua sabedoria e de sua autoridade. Gavin, eu achei um trecho interessante aqui no capítulo que você escreveu aqui no nosso livro, que diz assim, que a sua mãe lhe deu uma Bíblia, os seus pais lhe deram uma Bíblia, e por ocasião do seu batismo. Sim. E fala para a gente sobre a dedicatória que eles fizeram para você na palavra. Esta dedicatória foi colocada pela minha mãe, pela letra bonita que ela possuía. Naqueles tempos, eles realmente ensinavam a gente a escrever de forma legível. Eu tenho uma letra, às vezes, horrível, mas ela escreveu isso no início desta Bíblia. Ou este livro vai afastar você do pecado, ou o pecado vai acabar distanciando você desta palavra. Então, eu percebi que a bola estava comigo. Eu preciso lidar com esta bola na minha vida. Ou eu decido o pecado, ou eu decido aquilo que é do agrado de Deus. É interessante porque é uma escolha que está ao nosso alcance. Ou viver por conta própria, ou buscar no Senhor entendimento, sabedoria para viver. E na palavra de Deus, nós encontramos também conforto para a nossa alma. Eu achei muito interessante. Hoje eu estava na minha cabeleireira, e a minha cabeleireira é espírita. E muitas vezes eu tenho falado do Evangelho para ela, ela tem lido os meus livros também. Mas eu achei interessante porque ela foi para o litoral de São Paulo por uma semana ou menos que isso, e ela estava com muita dor nos músculos tal, e foi a uma farmácia buscar alguma medicação. E nessa farmácia ela encontrou ali perto do balcão uma caixinha e com envelopes escritos à mão. Pegue ou eu quero falar com você e tal. E ela pegou um desses envelopes e era uma carta escrita à mão por um crente. E é interessante porque tinha vários trechos bíblicos, mas conversando com a pessoa de uma maneira tão amorosa, falando: eu quero conversar com você sobre o recurso que existe na palavra de Deus. Como a palavra de Deus pode trazer conforto na sua aflição. Eu não sei quem você é, mas eu sei quem Deus é e como Ele pode agir no seu coração. Eu achei tão lindo, porque a pessoa não estava dentro de um hospital, não estava dentro de um presídio, mas ela fez alguma coisa para que qualquer pessoa que entrasse naquela farmácia pudesse ter acesso à palavra de Deus. E essa amiga, que é a cabeleireira, ela falou: gente, eu estava tão necessitada daquela palavra naquela hora que eu li 2 vezes a carta em seguida. E eu achei tão lindo, tão carinhoso. E eu tenho visto aqui que várias pessoas que estão conversando aqui com a gente no chat estão comentando que nesse tempo de pandemia,
tudo mudou, né? Não pudemos quase entrar nos hospitais. Nós temos vários hospitais onde temos capelania ali, mas em muitos deles quase não tivemos acesso aos pacientes por causa do perigo da contaminação, porque a diretoria do hospital nos afastou ali. Então, tivemos acesso aos profissionais da saúde, aos funcionários do hospital. Mas o que eu quero mostrar para você, e neste livro nós vamos estar falando sobre capelania em qualquer lugar, capelania nos presídios, capelania pós-presídio, pós-cárcere, capelania em asilos, mas também capelania na igreja, um pastoreio como parte do ministério do pastor mesmo, alcançando os adolescentes. Então, a Lúcia Menix fala sobre o trabalho dela com as mulheres e com os adolescentes da igreja. As leituras de livro, compartilhar as palestras, a conversa com eles, mostrando que o evangelho vai além deles, não pode ficar parado neles, no conhecimento que eles têm, mas no dar frutos. E isso é tão importante, né? E eu achei interessante as perguntas aqui que estão surgindo na nossa conversa pelo chat, e perguntando sobre o acesso a este livro. E nós vamos estar colocando ali para você um número de telefone, de WhatsApp, que você pode pedir o livro para a Cláudia. Como a nossa editora, a ACS Publicações, é novíssima, esse é o nosso segundo livro impresso, estamos colocando também por e-book, mas você pode fazer o pedido para a Cláudia através do telefone que está aparecendo aí na sua tela, o WhatsApp, e ela vai mandar para você pelo correio. E também temos o livro aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. O reverendo Arival tão gentilmente nos deu essa liberdade de colocar aqui, junto com os livros da editora Ezion, à venda também aqui. E fizemos também o lançamento aqui. Gavin, fala um pouquinho mais para nós de como usar a palavra de Deus em qualquer contexto. E eu estou vendo aqui que no capítulo que você escreveu, você fala sobre a mansidão. Como é que a gente pratica isso? A mansidão, a palavra mansidão é muito interessante nas Escrituras, porque descreve um cavalo selvagem. E quem já viu na televisão a respeito desses cavalos que estão soltos no campo, como pulam e correm com a maior velocidade e depois mudam de rumo e correm em outra direção e sempre mostrando plena vida e disposição e cheio de energia. Mas uma pessoa com mansidão é como este cavalo, mas você precisa pegar um freio e colocar na boca deste animal para que você possa dominar toda esta energia e reencaminhar esta energia em momentos de grande utilidade e crescimento e serviço na vida dos outros. E esse é o sentido de mansidão. É realmente ter uma vida que é controlada. Quando eu estou me humilhando, me colocando debaixo da autoridade de Deus, é como se estivesse colocando um freio na minha boca e ele passa a controlar a minha vida. Você estava falando sobre a dona Neide, que é quem cuida de seu cabelo, não? E a maneira como ela ficou encantada com o conteúdo desta carta, o que deve chamar a nossa atenção a respeito
desta palavra, desta sabedoria que vem de cima, é justamente isto. Porque o versículo diz assim, primeiramente é pura. A palavra não é propriamente pura, mas significa uma sabedoria que é colocado à parte para ser usada no serviço de Deus. Esse é o sentido. Depois é pacífica. Não cria grandes problemas. Pelo contrário, é pacífica, é indulgente, é tratável, é plena de misericórdia e de bons frutos, é imparcial e sem fingimento. São as palavras que ela estava querendo usar. Sim. Esse é o sentido desta... Agora, como é que isto é usado na minha vida, num sentido diário? Eu gostaria de chamar a sua atenção para Tiago, capítulo 1. Este povo que é mencionado no versículo 1, ele escreve as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Em outras palavras, a vida ficou tumultuada, essas pessoas foram espalhadas por todo canto desse mundo. Imagina se amanhã você tivesse sido levado para um outro país, para uma outra cultura, para uma outra língua, e você tem que viver a vida. Esse é o sentido nesse trecho. Então você pode imaginar como isto cria problemas na vida. Então ele diz, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Agora, parece que Tiago está dizendo, oba, mais uma provação. O que eu mais queria na minha vida foi essa. Não, ele não está dizendo isto. Ele está dizendo você tem que ter a atitude correta para com estas provações. Sabe por quê? Porque a provação tem uma utilidade na sua vida. Sabe o que Deus está querendo fazer na sua vida? Ele quer levar você da imaturidade para a maturidade. Ele quer levar você da insensatez para a sensatez. Você lembra como termina o Sermão do Monte, quando ele fala sobre os dois construtores? Ele fala que um é sábio e o outro é insensato. Quando você segue os ensinos da palavra de Deus, pratica estes ensinos, então você está se tornando sábio aos olhos de Deus. Você está se tornando uma pessoa sensata. Você está usando o ensino da palavra de Deus que Deus coloca em suas mãos. Note bem o que ele diz aqui. Ele diz, irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo... O que vocês sabem? Vocês sabem muita coisa da palavra de Deus. Vocês sabem. E nesses momentos de provação, Deus está criando uma oportunidade para você trazer à tona o que você já sabe da palavra de Deus. E Deus está dizendo, eu quero te ensinar como isto funciona no dia a dia. Então, quero você aproveitando desses ensinamentos. Por quê? Porque a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Perseverança é a capacidade de permanecer debaixo da provação até que Deus realize este propósito de maturidade em sua vida. Então ele diz, ora, a perseverança deve ter ação completa. Você não pode abortar esse processo. Você tem que deixar o processo continuar, porque é este processo que vai levar você à maturidade em sua vida. Deus está querendo completar coisas que estão faltando em sua fé diária.
Muito bom. E, gente, ninguém é maduro o suficiente, está tão evoluído espiritualmente para falar, tiro isso de letra. Não, nós todos passamos por altos e baixos. Se você olhar nos Salmos, você vai ver os salmistas clamando ao Senhor em meio às aflições, admitindo a sua fragilidade. E nesses dias mesmo, ontem ou anteontem, eu não consegui dormir porque eu estava preocupada. Preocupada com a família, preocupada com um mundo de coisas que eu tinha que fazer, preocupada com não sei mais o que, só sei que eu não dormi a partir da 1h30 ou 2h da manhã. E no dia seguinte eu estava exausta. E ontem à noite, assistindo a televisão juntos, nós estávamos ali conversando também. E o Gavin ficou só olhando fixo para mim. E eu falei para ele, para de gritar comigo. Ele não estava abrindo a boca, mas o olhar dele era muito direto. E eu sabia que ele estava falando sobre a minha ansiedade. E ele falou assim, quando eu falei, fala de uma vez, para de gritar no pensamento comigo e fala de uma vez. E ele falou, você precisa lidar melhor com essa sua ansiedade. E eu falei assim, não é ansiedade, é só preocupação. Boa escapada, né? Mas como nós precisamos diariamente estar debruçados na palavra de Deus, sobre a palavra de Deus, porque nós somos tão falhos, tão pecadores. A pessoa mais instruída biblicamente falando ainda precisa da dependência do Senhor a cada dia. E é impressionante como o Senhor nos usa em nossa fragilidade, em nossa pequenez, em nossa pecaminosidade mesmo. Eu me lembro, falando sobre preocupação e ansiedade, que anos atrás eu cheguei assim no topo do estresse. Eu estava sentindo o coração acelerado, a respiração afetada, eu estava com dor de cabeça, estava muito agitada e com sintomas de um infarto. E Gavin me levou para um hospital especificamente que trata de casos principalmente do coração. E eu cheguei ali, enquanto eu esperava o resultado dos exames, vi no quarto ao lado, na enfermaria ali à frente, talvez, porque eu vi uma mãe muito aflita com era um adolescente, num estado muito grave. E interessante que eu me dirigi a esse paciente, a sua mãe, ofereci ajuda, perguntei se podia falar com eles um pouquinho sobre a palavra de Deus e orar com eles. E esse garoto aceitou a Cristo como Salvador naquele momento. E meia hora depois, ele faleceu. E essa mãe entrou em contato várias vezes para falar como ela foi confortada nesse momento e que Deus havia me levado para esse hospital, mesmo que no meio da minha pecaminosidade, eu estivesse ali estourada emocionalmente e fisicamente, mas Deus ainda usou a minha vida nesse momento. Então, eu fico pensando em quantas oportunidades nós temos no nosso dia a dia. E muitas vezes nós nos calamos diante de pessoas que estão diante de nós, que estão precisando de uma palavra de sabedoria vindo da parte de Deus, e nós nos omitimos. Nós vivemos o Evangelho aos domingos. Ouvimos com atenção, desfrutamos de boas pregações e crescemos em meio a elas, mas o quanto temos colocado em prática realmente no nosso dia a dia. Lendo aqui vários comentários sobre vários irmãos queridos que
falam que nesse tempo de pandemia quase não puderam exercer o ministério de capelania nos hospitais. Nessa semana mesmo tivemos uma reunião com os nossos capelães de vários hospitais e eu perguntei a eles o que vocês puderam fazer e se a situação permanecer assim durante mais alguns meses, quais novas estratégias nós poderemos desenvolver para alcançar as pessoas com o Ministério da Misericórdia, com a capelania hospitalar. E foi interessante porque uma das coisas que foi mencionada foi a oportunidade que nós tivemos de levar mensagens de 1 minuto aos pacientes das UTIs Covid. Como nós, capelães, não pudemos estar ali, mas os profissionais da saúde, cristãos e não cristãos, vieram atrás de nós pedindo, por favor, me dê uma ferramenta, alguma coisa que eu possa usar para com os pacientes, porque eu não me conformo em vê-los sofrendo tanto. E nós pudemos gravar várias mensagens que foram colocadas no celular, no Viva Voz, para que os pacientes nos leitos de UTI, Covid e outros em fase terminal pudessem ser confortados pela palavra. Quantas cestas básicas, muitas doadas por esta igreja, pela Presbiteriana de Pinheiros, que tem nos doado cestas básicas, que você tem doado à igreja também, e temos distribuído para as famílias mais carentes, afetadas também pelo Covid. E, assim, uma das nossas capelãs estava falando, cada cesta é uma história, porque a gente não simplesmente entrega o alimento, nós ouvimos aquele familiar, nós nos apercebemos das necessidades dele, nós choramos com ele, nós oramos com ele e entregamos uma literatura bíblica junto com o alimento físico, material. Então, assim, quantas oportunidades, né? Nessa pandemia, nós somos desafiados a depender da sabedoria do Senhor para desenvolver novas estratégias de trabalho, porque as pessoas estão muito carentes, muito desesperadamente necessitadas do relacionamento com Deus através da pessoa de Cristo. E nós temos essa palavra viva em nossas mãos. Fala um pouquinho mais para a gente sobre a importância do livro de Tiago, a sabedoria de Deus na vida, através da nossa vida. Eu fiquei pensando agora, talvez alguém que está nos ouvindo esta tarde está dizendo, eu preciso dessa sabedoria, mas eu não tenho. Mas Tiago leva isto em consideração. Ele continua este mesmo trecho no versículo 5 de capítulo 1. E ele diz, se porém algum de vós necessita de sabedoria, a resposta é, peça a Deus. Deus é a fonte desta sabedoria e você só precisa clamar a Ele e dizer, Deus, eu estou precisando desta sabedoria, por favor. E note bem o que ele diz, que a todos dá liberalmente, de mão aberta, e nada lhes impropera. Como eu gosto desse termo, porque está dizendo que Deus não lance em nosso rosto. Eu não esperava, Gavin, que você estivesse precisando de sabedoria com seus 80 e poucos anos de idade. Que isso? Não, ele não lança isto em rosto. Ele me concede a sabedoria que eu preciso. Mas, ele diz, peça-a, porém, com fé, e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Você olha para o mar e você vê aquelas ondas
crescendo e de repente se desfazem de uma hora para outra e sobem em cima da areia da praia. Tem vezes quando a nossa fé age assim, vai crescendo, parece que pode fazer qualquer coisa, de repente se desfaz, a gente se sente impotente diante de uma situação, mas a gente não pode duvidar do fato que o nosso Deus é capaz de fazer uma diferença através da sabedoria que Ele nos concede. Então diz, não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Isto é, quando a onda se desfaz, porque sabe o que acontece quando isto acontece? A gente busca a sabedoria que vem da terra. A gente busca a sabedoria que é natural. Não sobrenatural, mas natural. Que vem realmente do diabo, que é o Deus desse século, e não a sabedoria que vem de cima. E o problema é que nós estamos querendo andar em duas direções ao mesmo tempo, e isto cria inconstância constante na nossa vida. Nós temos que sempre estar com os olhos fitos na palavra, fitos no Deus da palavra, e caminhando, como diz, andai no Espírito e jamais realizará os propósitos da carne, da nossa natureza pecaminosa. Que Deus ajude você a realmente lançar mão de Deus e lançar mão desta fé que se acha fincada nele, para que você possa experimentar a sua sabedoria no dia a dia. Muito obrigada, maridão. Precioso ensinamento. Nós podemos pedir ao Senhor, fazer os nossos planos, colocar diante dele tudo aquilo que nós sonhamos em fazer, mas pedir que Ele nos dê sabedoria para discernir aquilo que é vontade dEle, o tempo dEle, e fazer a coisa certa no momento certo, da forma certa, de maneira a glorificar o nome do Senhor. Nesse propósito, nós estamos aqui organizando um curso sobre o cuidado do outro, a igreja no pastoreio. Será colocado um curso em EAD, pela Igreja Presbiteriana de Pinheiros, e você poderá fazer de onde você estiver. Então, teremos uma base sólida, bíblica, dada pelo reverendo Arival Casimiro, pelo reverendo Hernandes Dias Lopes, reverendo Nilson, reverendo Mariano, reverendo Tiago, reverendo Chum, e depois estaremos mostrando, trazendo capelães de várias áreas, como trabalhar com pessoas que estão na rua, como trabalhar numa academia, nos esportes, com capelania, como trabalhar em asilos, como trabalhar dentro da igreja, como trabalhar. Você, como Igreja de Cristo, tem enfrentado a Covid, sabendo que muitos ao seu redor estão enfermos ou famílias estão enlutadas, que perderam queridos por Covid ou outras doenças em meio à pandemia, e talvez você, como igreja, como irmão em Cristo, não saiba bem o que fazer, o que falar para essa família ou para essa pessoa que está enferma. Nós vamos estar preparando a igreja de Cristo também para tudo isso. Queremos que o Evangelho seja visto, que as pessoas vejam as nossas boas obras e creiam naquele que nos enviou. Então, nós queremos ter vida prática, evangelho vivido no dia a dia, em qualquer contexto. Logo, logo você vai ter esse curso para fazer em aulas de 15, 20 minutos. Vai ser muito tranquilo,
com experiências práticas para você estar meditando nelas depois de cada aula, perguntas e um teste final. E aquelas pessoas que tiverem interesse realmente de colocar em prática tudo isso além da sua igreja, nós vamos também estar preparando-os em vários ministérios de capelania que a igreja pode desempenhar. Então, aguarde que logo, logo estaremos juntos nesse curso também. Queridão, muito obrigada, primeiro pela participação nesse nosso livro muito especial. Você já viu aí nessa conversa no chat também, que está ali o telefone, o WhatsApp, para que você possa pedir o livro ou comprar aqui na Igreja de Pinheiros. Muito obrigada pela parceria na nossa vida comum, no ministério. Tenho crescido muito com você, em Cristo, juntos, tem sido um privilégio. Deus abençoe muito a sua vida. Amém. Que Deus abençoe o seu ministério. Amém. Gente, até a próxima semana, se Deus quiser. Até mais. Deus te abençoe muito.